Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor hoje para os nossos corações é uma orientação, do Senhor para todos aqueles que desejam servir no santo ministério do Senhor, amém? E também é uma instrução, na verdade, para aqueles que querem, mas também para que nós, que não servimos de repente, nós prestemos atenção àqueles que servem, para sabermos se é realmente alguém da parte do Senhor, ou se é o ministério que ele decidiu fazer por conta própria, segundo a vontade dele, E ali onde não há a obediência do Senhor, também não há a presença dele, Na verdade, essa pessoa tá enganando, tá manipulando, ou outras pessoas para seguirem ele, na verdade, Ou seguirem ela, Que hoje nós temos líderes homens e líderes mulheres também, Amém? Então vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado e de fato deseja algo excelente, é fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhes serem submissos com todo respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensorbebeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também é necessário que tenha um bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados, de uma só palavra, não dados ao vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura, consciência limpa, Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que o desabone, que exerçam o diaconato. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa, pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo. Amém. Em Cristo Jesus. Meu querido, nós temos que observar muito bem nos dias de hoje, quem são os nossos líderes, para que nós não caiamos no mesmo buraco que ele, Ou então, às vezes a gente acha que ele é uma coisa e ele não é, ou acaba fazendo as mesmas práticas que ele faz porque ele é um líder de Deus, A gente nunca pode ir por esse motivo, a gente sempre tem que analisar, O Senhor sempre fala pra gente, analisa o líder, Analisa se obedece 100% da palavra,
analisa se é uma igreja que é baseada só na Bíblia, né? Não existe isso da gente basear na Bíblia e basear, por exemplo, se basear na vida de uma pessoa que já morreu, que teve uma experiência forte, poderosa com Deus. Mas foi isso. Todos nós podemos ter experiências lindas e poderosas com o Senhor. O que vai fazer com que a gente tenha ou não é a nossa busca. O Senhor fala, quanto mais você busca, mais você me encontra. Se me buscar, você vai me encontrar, né? Então, quanto mais a pessoa busca, mais ela é cheia, mais ela tem a presença, mais ela tem os dons, mais ela tem a audição aguçada para a voz de Deus, né? Mais coisas excelentes ela faz. O Senhor disse, né, que aquele que cresce nele, né, que buscasse ele, que faria obras muito maiores do que ele fez, muito maiores, iguais e maiores, ele fala, né? Então, assim, sempre a gente tem que analisar, né? Sempre a vida da pessoa, a família da pessoa, como é os filhos, né? Quando entra na igreja, não pode sair empurrando assim alguém pro ministério. E se colocar, essa pessoa tem que passar um tempo ali em observação. Tudo tem que ser bem feito. O Senhor, ele não é um Deus de bagunça. Deus é um Deus muito bem organizado. Ele gosta das coisas dele muito bem organizada, né? E ele deixa as recomendações na palavra dele, como aqui em Timóteo, né, capítulo 3, para que a gente não seja enganado, né? Nem por nós mesmos achando assim, eu quero, às vezes é uma boa intenção, né? Eu quero servir ao Senhor, né? Quero abrir uma igreja, quero começar a evangelizar e tudo mais, mas ele tem que estar atento, essa pessoa tem que estar atento a essas instruções do Senhor, tem que ser assim, para ele conseguir ser, para ele agradar ao Senhor. Não basta ele só falar do evangelho, ele abrir uma igreja, né? Não adianta nada, por exemplo, ele abrir uma igreja, mas, por exemplo, pegar todo o valor do dízimo e torrar para seus luxos. Enquanto Deus fala que o dinheiro ali é para a manutenção da casa desse servo, né, desse pastor, mas também para o órfão, para a viúva, para missões, né, para a edificação do templo, né, para ter luz, para ter água, para ter um conforto ali para os membros, de repente crescer a igreja, colocar igrejas em outros lugares, né? Então, assim, esse líder, se ele não compreender as recomendações que o Senhor coloca na palavra dele, logo, ele não é um líder segundo o coração de Deus e não é Deus quem está guiando esse líder. Amém? O Eterno te ama.